Boa noite. Sou Vicente Martins, professor do curso de Letras da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Com a palestra de hoje, nós encerramos este ciclo de palestra que realizamos do dia 4 ao dia 8, e a minha palestra ficou para ser posteriormente publicizada, para que não atrapalhasse nenhum dos palestrantes. Então, nós achamos por bem gravar para posterior publicização. Havia, desde cedo, uma preocupação minha no tocante aos estudos de derivação com sufixo udo. Eu sempre, pelo menos há uns 10 anos, eu venho estudando o sufixo udo, mas como sufixo de expressividade no texto literário. Então, já algo muito avançado, né, em termos de sistematização do sufixo udo, por exemplo, na prosa de José de Alencar. O sufixo udo presente expressivamente nos contos de J.J. Veiga. O sufixo udo também como um morfema de grande expressividade na contística de José Alcides Pinto. Mas eu tinha um débito comigo, tinha, na verdade, uma curiosidade, que é de muito tempo, de estudar mais o humanismo literário, a prosa medieval. Nesse sentido, desde cedo, eu tive muito interesse em estudar a crônica do rei Dom João I, de Fernão Lopes, porque é uma crônica não só importante do ponto de vista literário, né? Ele é um marco, a ida de Dom Fernão Lopes como cronista-mor, em 1418, né, para a Torre do Tombo. Esse contexto de ascensão de Dom Fernão Lopes, ele foi um marco no campo da política, no campo da filosofia, no campo da literatura. Eu, desde então, fiquei muito interessado, eu sempre fiquei muito interessado em estudar a crônica de Fernão Lopes, os volumes, e fui paulatinamente lendo, né, o volume 1, 2, 3, inicialmente na versão digital, depois fui ler na versão em papel. Este trabalho, nós vamos fazer um estudo linguístico semântico sobre sufixos homônimos udo, participial, isto é, com valor de particípio, e adjetival, isto é, o udo com valor de adjetivo, formador, portanto, de adjetivo, nas crônicas do rei Dom João I, Fernão Lopes. Dada a amostra, por exemplo, eu poderia fazer só a amostra do volume 1, 2 ou 3, mas a gente vai dar uma geral para que possa ter uma ideia, né, de como ele expressou, como ele recorreu ao sufixo. É muito interessante que Fernão Lopes ele é apresentado pelos estudiosos, né? E já na época ele tinha um reconhecimento dos literatos, né? E dos filósofos
como um homem de comunal ciência. Então, Fernão Lopes ele é importante não apenas para a prosa galego-português medieval, mas é um homem de época, é um homem, portanto, que vai marcar a época. Zurara, por exemplo, ele define como um homem, né, com expressividade científica muito acentuada. O corpus desse trabalho, portanto, nós pegamos são, na verdade, 10 volumes, certo? Nós trabalhamos com a edição digital para facilitar a recolha. Então, tem um volume 1, que eu estou chamando volume 1, mas, na verdade, vai do volume 1 ao volume 3, o parte 1, né? E a parte 2, que vai do volume 4 ao volume 6. E a terceira parte, que vai do volume 7, do volume 7 ao 10, certo? Então, o corpus é esse. Portanto, é um corpus bastante abrangente, né, e expressivo. Nesse corpus, diante do corpus, a gente tem um universo. E, diante do corpus, o tempo inteiro nós vamos fazendo recorte. Por isso que o corpus desta pesquisa é constituído de itens lexicais ou de lexia simples, para tomar a terminologia de Potier, retirados da crônica do rei Dom João I. Essas crônicas, elas são escritas no século XV, 1443, portanto, em pleno período medieval, pelo cronista português Fernão Lopes. Por incumbência, como ele era cronista-mor, ele recebeu essa incumbência do rei Dom Duarte e, portanto, vai escrever essa crônica num volume bastante expressivo, como eu coloquei. No meu caso, o meu interesse foi ver até que ponto esse Udo ele é expressivo, ele aparece ali. Eu vou colocar aqui para vocês apenas um caso que me chamou a atenção, que foi o adjetivo sisudo, certo? Eu vi com recorrência sisudo na crônica e me chamou a atenção. Então, a partir de sisudo, eu fui realmente estudando o valor, o papel, o desempenho do sufixo udo, o seu aspecto mórfico, né, e de expressividade também no texto da crônica do Fernão Lopes. Para análise do corpus referente ao udo participial, melhor dizendo, isto é, o udo com valor de particípio, recorremos às duas partes da crônica. A primeira parte, que é a chamada pré-aljubarrota, que narra os acontecimentos que tiveram lugar após a morte de Dom Fernando, até que vai designar como rei Dom João I. E a segunda parte, pós-aljubarrota, que narra os acontecimentos do reinado do próprio Dom João I. Então, antes e depois, antes de Dom João assumir o poder e depois também dele assumir o reinado. Ora, o nosso estudo ele foi levando em conta exatamente esses dois momentos históricos.
quando nós fazemos um trabalho desse, eu falei da minha motivação com relação a sisudo, mas outros particípios entraram também nesse estudo, né? Foram recolhidos, houve uma recolha deles. Por exemplo, crescudo, que vai dar o nosso crescido. E aí eu achei prudente sempre ver uma definição em um grande dicionário, como o Wise, e, na medida do possível, confirmar a presença daquele udo nas formas históricas, né? Como realmente acontece, com sisudo, com a palavra sisudo, grafada com S, né? E crescido, que em determinado momento da história, quer dizer, em pleno período medieval, ele aparece crescudo. E, posteriormente, o sufixo udo é substituído pelo ido. No caso dos verbos, indicará, portanto, a terceira pessoa, a terceira conjugação verbal. Já em Fernão Lopes, o que foi que eu observei? E que outros autores anteriormente também falaram, como Piel. Se colocava que Fernão Lopes já alternava agudo, essa terminação agudo, com havido. Então, aparecia ora metudo e metido. Isso também é algo que nos chama a atenção, essa oscilação. Da mesma forma que ora aparecia e aparece, na verdade, sabudo e sabido. E assim, vários outros. Eu mesmo confirmei isso, né? No primeiro instante confirmei isso. Meu Deus, aí ampliava, estava uma lupa para ver se era ido ou udo. E em determinado instante, realmente eu confirmei que havia essa oscilação, essa passagem, né? Ora do udo para o ido e ora prevalecia só o ido, o que mostra, portanto, esse momento de transição do português medieval para o português moderno, ou aquele português renascentista. Um dos últimos exemplos conhecidos com o udo é o crescudo, que vai posteriormente ocorrer com Gil Vicente, em pleno classicismo. Ora, isso tudo é interessante para se observar no humanismo literário e também no classicismo, na prosa. Eu nem estou citando, por exemplo, Gil Vicente, você está se referindo ao teatro, por exemplo. Mas eu estou só aqui tratando da crônica, da prosa, né? Da prosa medieval. Então, você pode ter uma ideia quão importante é esse estudo, considerando, por exemplo, a cantiga medieval. Ora, esse estudo também ele nos permite digressões, nos permite que a gente faça um passeio lá na diacronia da língua e veja, por exemplo, eu tomo como referência barbudo, cozido, barbado. Então, é possível, portanto, a gente fazer a interface ou fazer combinar, né? O udo vem do utus, do latim utus, o ido vem do itus, do latim, e o ado vem de atus. Então, essas terminações ou morfemas desiniciais, talvez seja melhor a gente falar, já que a gente está falando em sufixo, a gente fala em morfemas verbais, né? Ou participiais, por exemplo,
Isso é muito interessante ver esse movimento da língua, né? Ora, Fernão Lopes recorre a uma forma latina, porque o período medieval, o latim é a língua realmente universal, é a língua referência. Então, ora, ele fica nessa hesitação ou já pode estar indicando uma escolha léxico-semântica dele. Certo? Ele pode já ter uma motivação de fixar uma forma. Então, é muito interessante que, neste udo também, de forma sincrônica, na verdade, desconsiderando o etno latino e considerando apenas a sincronia da língua, este udo, nós não temos dúvida que, às vezes, ele só aparece em do, né? De modo que esse udo aparece em determinadas construções adjetivais e verbais, ele aparece como vogal de ligação. Isso é muito curioso, isso é fascinante na língua, tá certo? Outro dado interessante é que talvez o que é mais curioso, o que é mais significativo na crônica de Fernão Lopes, seja essa dimensão verbal, participial, essa natureza de particípio que o udo sugere, como nós vimos anteriormente em crescudo, tá certo? Ao longo da evolução da língua, esse crescudo, este udo, com valor participial, portanto, com valor de particípio, ele cede e ganha força o ido, em que tem o ido aqui como já o ido certamente como uma marca de vogal temática, né? Indicando também presumindo, né? A conjugação, embora crescer seja da segunda conjugação, esse ido é característica dessa segunda conjugação para esse verbo, né? Ainda hoje nós temos crescido. Muito bem. Outro ponto importante que a gente vai ficar aqui é que é muito expressivo ao longo das crônicas de Fernão Lopes o udo com valor participial, isto é, com valor de particípio, certo? Praticamente será o objeto maior da nossa reflexão aqui, e menos com esse valor adjetival. Eu vou fazer o recorte do adjetival por uma questão de tempo, mas se eu fosse trabalhar em cima dos itens recolhidos na amostra, certamente eu teria que dar maior ênfase aos particípios. Quais as palavras com mais frequência que nós encontramos nas crônicas, né? Naqueles volumes? Eu estou chamando crônica 1, crônica 2, crônica 3, mas cada um nós vimos anteriormente com vários volumes. Então, nós observamos com muita frequência conteúdo, né, que hoje, na perspectiva da gramaticalização, ganhou uma força própria, né? Você tem o substantivo conteúdo, mas aí esse conteúdo é com valor de particípio, né? do conter, teudo, que vai evocar
nós chamamos hoje tido, e meudo e reteúdo. Então, estas formas de participe foram bastante frequentes na crônica de Fernão Lopes. O meudo aí refere-se, né, eu deixei de destacar, o meudo se refere a miúdo. Aí, curiosamente, só para ilustrar para vocês como é interessante, a partir de Oás, né? Oás, ele dá essa riqueza para a gente, que são as formas linguísticas, são as formas históricas da palavra. Então, a palavra miúdo, né? A palavra miúdo. Hoje tem um valor adjetival, mas anteriormente ele é particípio. Porque a noção de particípio é muito interessante e vale principalmente para a língua portuguesa, quando você diz assim, particípio, quer dizer que aquela categoria ou aquela forma linguística, ela participa de duas formas, de uma forma verbal e de uma forma nominal. Se ela for verbal, ela é particípio e participa da perífrase, ela participa, portanto, da locução verbal. Se ela for adjetival, ela vai ter uma força, né, como um lexema, né, ela vai ter uma relativa autonomia, eu digo. Ela vai entrar num processo, na sintaxe, né, vai combinar com outras palavras, vai entrar naquele processo de concordância nominal. Então, você tem aí, é muito interessante, ó, que no século XIII aparece meudo, acentuado, tudo isso é documentado, né, por Oás, no século XIII, miúdo, e aí no próprio século XIII ainda aparece meudo. Então, você já observa lá pequenas variações ou variantes do miúdo, né? Aí aparece miúdo e depois meudo. Aqui veja que meudo, nesse finalzinho aqui, aparece o H que aparece praticamente intruso, né? Porque aí também é um contexto de pseudoetimologia. Presume-se que era com H. Porque o movimento renascentista, que Sá de Miranda vai levar para a literatura, a ideia do soneto, do verso, né? Também o movimento renascentista, ele é na ortografia, que é exatamente o retorno, reconstituir aquela forma linguística como se estivesse na Idade Clássica, como se estivesse no grego, né, na época dos romanos, e assim por diante. Aqui tem a passagem em que aparece meudo, um exemplo que eu coloco. E os conselhos mandaram tirar as portas da torre e do castelo contra a vila. Nós estamos colocando aqui já numa forma, digamos assim, com português, entre aspas, mais moderno, né, para a gente entender. E derribar o peitoril e as ancas daquela parte, e desde ali em diante foi o castelo velado e rodado pelo mestre e posto em poder do povo meudo, certo? Aqui, o sentido de meudo é o povo menor, o povo simples, certo? Aqui eu quis destacar na observação que só a palavra miúdo, a grafia dela, lá pelos exemplos que eu coloquei, né, as formas históricas, mostra como é interessante para a linguística histórica observar em uma palavra os três momentos
da história, história ortográfica. Então, tem um momento fonético, que é o miúdo representando, né, sendo representado graficamente como a pessoa fala, pseudoetimológico, né, com aquele H intruso, presumindo que aquela palavra é de origem grega ou latina, e simplificado quando tira qualquer diacrítico, né, quando tira qualquer marca histórica da língua e tenta fixar uma forma, como ocorre com o miúdo, né? Então, o miúdo aí já é a forma mais simplificada possível, certo? Nós vemos também aí retido. Observem aí as várias possibilidades de grafia de retido ao longo da série histórica, né, da língua portuguesa. Também presente na crônica de Dom João, de Fernão Lopes. Aí é um exemplo de retido que aparece. Alguns foram, então, reteudos, ou reteudos, né, por certos portugueses. Então, é a forma aí já... Talvez a melhor pronúncia seja reteudos, né? Reteudos. Embora não apareça aí com a marca de tonicidade no udo aí, né? Mas, normalmente, lá na crônica, a gente vai presumindo que seja isso, certo? Embora não apareça nenhum traço. E, finalmente, aqui eu queria destacar o sesudo. Eu gostei do sesudo porque essa visão do sesudo, vocês lembram que a crônica de Fernão Lopes era para homenagear, para destacar Dom João I. E a figura aqui do sisudo é quase aquela figura, aliás, a acepção dada a sisudo é aquela mesma acepção bíblica. Quando sisudo aparece na Bíblia, quando fala em homem sisudo na Bíblia, é no sentido de homem prudente, cauteloso, não é com essa acepção que a gente tem hoje, sisudo, uma pessoa sisuda, ser uma pessoa trancada, casmurra. Não é nesse sentido, tá certo? Então, sesudo aí é uma forma é um panegírico, né? Uma forma de elogiar Dom João I. E aí fica essa parte bem interessante, né? O sisudo para confirmar, portanto, a proposta, né? A que veio o Fernão Lopes, em termos de ser cronista-mor, para homenagear, antes e depois, o Dom João I. Aí é só mostrando a grafia de sisudo e que ela vai aparecer também assim. Uma das coisas interessantes que eu observei ao estudar as crônicas é exatamente a hesitação que o autor vai colocando. Eu estou chamando hesitação porque ou é hesitação para não considerar lapsos, né? Quer dizer, ele vai ali, ele vai escrevendo, ora ele marca, ele faz a grafia com Z, ora com S, ora sisudo, ora sesudo, sisudo, em que pese não alterar. No contexto, se refere sisudo àquele homem prudente, né? E está sempre se referindo a Dom João I. Então, aqui eu estou só mostrando para vocês que o que eu observei, por exemplo, que no volume 1, 2 e 3,
aparece sisudo com I e Z. Já no volume 3, a ocorrência também de sisudo com S. E sisudo, tal qual nós temos hoje, né? Ele já aparece no volume 3. Então, veja, uma obra medieval, em pleno século XV, galego-português, é uma obra que a ortografia ela está ainda não precisando de bases de fixação, né? Mas como ela está hesitante. Ora, o autor parece se guiar pela pronúncia, ora, o cronista parece se guiar pela tradição de outros textos, né? E ora, ele parece arbitrar, fazer as suas escolhas. No OAS, é muito interessante, vocês podem observar, que aparecem diversas possibilidades. Aí mostra como também sisudo ele foi evoluindo na língua. Só no século XIV, como você tem várias formas. O S é duplo, né? Em sisudo, sisudos, sosudos, sisudos com Z. Então, mostra como a ortografia ela estava com estas várias possibilidades de formas históricas e que podem confirmar, portanto, uma hesitação ou realmente que não havia uma regra de fixação de uma forma. Aí aparece, por exemplo, sisudo num texto, né, com Z, mas o sisudo, que é a descrição, não recebe de ligeiro tais coisas, né? E aí é muito interessante, é o que eu chamei de valor encomiástico. Encomiástico, esse udo com valor encomiástico, é esse udo com valor esse valor quase bíblico, né? Quando se fala sisudo, é com valor aquele do homem prudente, virtuoso, né? É o que nós chamamos aí o valor encomiástico. Encomiástico. Por que eu destaquei isso? Porque normalmente o udo, para nós que estamos ao longo desta semana estudando derivação, o udo, quando nós pegamos o udo, imediatamente a gente vai estar associando com o aumentativo, né? Com aquela intensidade, com o aumentativo, com esse grau. Então, quando eu digo assim, narigão, aí, às vezes, você está narigudo, né? Narigão, aí você está com aquele valor que é um pouco, se não, depreciativo. Mas aqui, o sisudo não é depreciativo, ele é apreciativo no sentido de trazer esse valor panagérico, né? Esse valor encomiástico. O que é encomiástico? Esse valor para enaltecer a figura maior do reinado. Bom, aí eu estou só fechando a nossa fala, que existem muitas relíquias com esse udo, né? Esse udo ficou como sobrenome. Ainda hoje, em Portugal, é frequente, por exemplo, o temudo, que veja o que é que eu quero colocar, que esse udo, cujo primeiro registro é em Fernão Lopes, ele persiste, ele perdura ao longo do tempo, certo? No caso, por exemplo, tem Capitão Temudo, que é, portanto, um sobrenome. No caso, apareceu no Brasil, mas é muito frequente também fora. O conteúdo que virou
se transformou unicamente em substantivo e já aparece nas palavras. Às vezes, nós usamos pouco e achamos que aquelas formas medievais desapareceram, mas não, né? Você tem aí um exemplo em 2001 que para teuda e manteuda, que se utiliza, né? Com a ideia de tido e mantido. É um exemplo que eu estou dando aí. Parleudo, perleudo, desculpe, o perleudo, Padre Fernando, vejam aí o udo sendo utilizado. Bom, e chegamos às considerações finais. Primeiro, a substituição do sufixo udo por ido nos verbos transitivos foi uma mudança explícita ou implícita e analógica feita pelos gramáticos históricos. Então, foram os gramáticos históricos preocupados com ortografia que, ao observarem, desde Fernão Lopes, essa hesitação de se utilizar ora o sufixo uda, ora o sufixo ido, que fizeram já uma escolha deliberada pelo ido. Essa é a primeira questão para os verbos da segunda conjugação. As antigas formas com udo teriam sido interpretadas pelos mesmos gramáticos históricos como irregulares, certo? Daí a tentativa de uniformizar essas formas particípio em ido. Então, como havia muita hesitação, mas nós estamos nos referindo, portanto, ao período medieval, que é totalmente compreensível, né? Nós vamos ter os primeiros manuais de ortografia a partir do século XVI, a partir do século XVII, certo? E nem tanto para o Brasil, né? A gramática de Paul Royal, ela vai ser, inclusive, essa referência importante para os ortógrafos, né, da época. Uma outra questão que merece, talvez, o que eu estou colocando como final, na verdade, é numa perspectiva de continuidade de estudo. Essa colisão de homônimos entre o udo, sufixo formador de particípio, e o udo adjetival, foi um fator possível de ordem morfossemântica para o desaparecimento do udo. Então, essa colisão de homônimos, que eu chamo homonímica, né? Dessas formas parecidas, sobretudo também na pronúncia, presumindo que a hesitação ou a intencional grafia do ido, do ido no lugar de udo, que tenha sido motivado também por uma questão de pronúncia na época, né? A palavra terminava em udo, mas, na verdade, na pronúncia tinha uma percepção de ido. É possível que tenha ocorrido. Com relação, quando nós chegamos por exemplo, você tem a expressão dente de siso. Então, a palavra siso, ela decorre de uma derivação regressiva de sesudo. Isso é muito interessante também observar com relação ao udo. A bibliografia é a que aparece aí, há muito, uma das grandes estudiosas, não do udo, mas uma estudiosa que fundamenta bem esse trabalho, é a Margarida Basílio, que eu tive a honra de conhecê-la. São muitos estudos também fora do país, né?
os linguistas como José Ramon faz esse estudo do Udo no espanhol, é algo que chama ainda hoje a atenção da filologia espanhola, hispânica, e, enfim, no Brasil são muitos estudiosos também, mas não tão, digamos, especialistas em Udo, né? Mas no espanhol é bastante, o sufixo udo é de grande interesse, porque é o que se observa ainda hoje, seja no espanhol da Espanha, como no espanhol latino-americano, a parte neológica recorrendo ao udo, ao sufixo nominalizador udo, é bastante expressiva. E eu quero dedicar esse trabalho ao Manuel Ferreiro Fernandes, que é um escritor, linguista, um galego. Quando eu estava estudando, quando eu comecei a estudar o Manuel, o Udo, e, na verdade, estudar Fernando Lopes é estudar, no fundo, galego, né? Eu descobri que um grande estudioso dessas formas era o Manuel Ferreiro Fernandes, e tive contato, e ele foi muito gentil, muito educado, me esclarecendo pontos importantes, inclusive que alguns pontos que são objeto da nossa apresentação hoje. Eu quero agradecer, era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. Um grande abraço.